Olá! Vamos falar um pouquinho hoje sobre como observar se o bebê, tá tendo realmente uma mamada efetiva. Uma mamada em que ele consegue, de fato, ordenhar a mama e ingerir o que ele necessita em termos de aporte de quantidade de leite, aporte nutricional. Para começar, eu queria contextualizar um pouquinho como as coisas mudaram nos últimos anos, né? Então, há alguns poucos anos atrás, se acreditava que para atingir o leite posterior, que é um leite que é mais rico em gordura, a mulher precisaria esvaziar as mamas a cada mamada. Então, ela precisaria deixar o bebê bastante tempo em uma única mama, porque se acreditava que nos primeiros minutos o leite que saía era um leite mais rico em água e sais, que serviria para matar a sede mesmo, e que após passado esses minutos é que começaria a se chegar no leite posterior, né? E aí por isso vem o nome anterior, o que seria água e sais, e posterior, o que seria o leite mais gorduroso, que realmente é um leite que iria saciar a fome e fazer com que o bebê ganhasse peso. Só que isso mudou, né? Pesquisas já mostraram que o leite posterior, ele vem muitas vezes no primeiro minuto de mamada. Não tem relação com o tempo da mamada, e sim a quantidade de reflexos de ejeção que a mulher tem. E aí, o que é reflexo de ejeção? Então, o reflexo de ejeção é um momento em que a mulher tem um pico de ocitocina e que o bebê, normalmente quando o bebê está realmente fazendo essa mamada mais correta, né, colocando uma pressão exata, e aí essa descarga de ocitocina faz com que o leite ele saia em uma pressão maior. Então é um momento da mamada em que, eu vou fazer uma analogia, a gente iria ligar uma torneira no volume máximo. E aí o bebê realmente ele vai conseguir mamar maior quantidade. E nesse momento, por o leite sair de uma velocidade maior, né, ele traz consigo gorduras que estão acumuladas mesmo no tecido glandular. Então, se descobriu que o que importa mesmo para atingir o leite posterior mais gordo, né, e que iria saciar e aumentar o peso do bebê, é você parar de olhar para o relógio e, por exemplo, estipular que o bebê tem que mamar 20, 30, 40 minutos. E sim, observar mais o seu filho durante a mamada para perceber se o que ele faz é uma sucção nutritiva, que seria essa sucção no momento do reflexo, né? Se ele está tendo se ele está conseguindo ingerir leite vindo de vários reflexos, né? Então, durante uma mamada ele tem que ter várias vezes sucção nutritiva, ou se na verdade ele fica apenas numa sucção não nutritiva, que é aquele momento em que a gente fecha a torneira e a torneira fica pingando apenas. Eu quero salientar que a sucção não nutritiva ela é muito importante por vários motivos, né? Porque ela promove o conforto, o bebê se sente acalentado. Muitas vezes o bebê busca o seio para fazer realmente sucção não nutritiva mais do que nutritiva, porque às vezes ele não está com fome. E isso é muito difícil da gente trabalhar na nossa cabeça, mas a gente precisa entender que a gente tem que se guiar por parâmetros objetivos, né? Então, um bebê que ganha bem peso, enfim, que tá tudo bem, xixi, cocô, mas ele quer o tempo todo peito, talvez o problema não seja necessariamente que você tenha uma baixa produção, ou até que ele não esteja mamando bem, mas talvez porque ele precisa mais de uma sucção não nutritiva do que comparando com outros bebês, né? Cada bebê tem uma necessidade diferente. Mas só ressaltando que a sucção não nutritiva ela é muito importante. Toda mamada ela é uma mamada mista de sucção nutritiva e de sucção não nutritiva. Então não existe uma mamada somente nutritiva. Então a gente não tem uma mamadeira no seio, né? Uma mamadeira é diferente. O bebê suga ali o volume 2, 3, 4 minutos, acabou. No seio não. No seio ele tem que fazer esforço, ele vai passar por momentos de que é uma torneirinha pingando e momentos que é uma torneirinha aberta. Então, eu queria só começar falando isso para que as mamães entendam que o que a gente tem que tentar
colocar na nossa cabeça é que eu vou esquecer o relógio, sabe? Esquecer de olhar quantos minutos está mamando. Porque o que importa mesmo é observar como meu bebê está mamando. E é onde a gente chega. Pra gente ter uma mamada efetiva, de fato, a gente precisa de algumas coisas que trabalhem em harmonia. Então, assim, a gente precisa ter uma boa pega. Já tem post aqui falando sobre a pega, como deve ser. Então, tem que ter uma pega boa. Isso depende muito de como o bebê nasce em termos de cavidade oral. Então, se ele tem freio de língua, isso pode dificultar. Se ele tem um freio labial, isso pode dificultar. Mas, de uma maneira geral, a pega, ela é muito importante, certo? E aí eu vou observar os momentos em que o meu bebê vai estar mamando. Eu vou colocar uns vídeos aqui na sequência para que vocês percebam a diferença de mamada, tá? Primeiro, durante a mamada, a bochecha, ela tem que estar sempre cheinha e não fazendo covas. Se faz cova, significa que algo está errado, né? A pressão positiva e negativa, elas não estão equivalentes e elas têm que ser equivalentes. Então, é um indício inicial de que, por exemplo, a mamada ela não está efetiva. E aí, talvez ele não chegue a conseguir mesmo ordenhar a mama de fato. Uma outra coisa que a gente tem que observar é que na mamada não nutritiva, normalmente o bebê vai fazer um movimento como se fosse reto. Os dois lábios como se fizessem assim. Certo? Como se eles estivessem mordendo o complexo areolo-mamilar. E vai ser um movimento rápido, de várias vezes, sendo que praticamente eles não vai ter deglutição. Já na mamada nutritiva, né, aqui a gente percebe que vem um reflexo de ejeção. O que é que a gente vai observar? A gente vai observar uma sucção, que ela vai ser mais lenta, né? Ela vai ser mais sincronizada. E o movimento de uma sucção nutritiva, ela se dá da seguinte maneira, não é reta. A parte inferior da mandíbula, ela vai para frente para comprimir a mama sobre o palato e depois ela volta para trás, trazendo leite para que haja deglutição. Então, na mamada nutritiva, vai haver sempre a sequência de suga, respira, deglute. Sendo que o bebê, ele suga, às vezes, de 3 a 5 vezes, para respirar e depois engole. Nesse momento de sucção nutritiva, a gente vai observar muitas vezes o bebê fazendo mesmo um som. Gut, 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 gut. Bebês respondem muito a fluxo. Então, muitas vezes, ele tá ali com o olhinho fechado e quando vê um reflexo de ejeção, ele abre o olho. Ele fica mais alerta, que isso é bem natural, né? Então, um movimento, ao invés de ser mais rápido, ele vai ser mais devagar e vai mudar. Vocês vão observar toda essa região aqui trabalhando da mandíbula e o bebê engolindo mais e ouvindo sons. Tem mulheres que no momento do reflexo de ejeção, elas sentem esse momento na mama. O reflexo, ele é bilateral, pelo menos nos primeiros meses. Então, quando o bebê suga uma mama, é bem frequente na hora do reflexo de ejeção, a descida do leite em maior volume, ela ser dos dois lados. Então, a mulher também pode notar um vazamento na outra mama. Não é obrigatório, mas pode acontecer. Tem mulheres que sentem a sensação como se fosse formigamento, outras sentem realmente como se fosse algo queimando, mas elas conseguem sentir muitas vezes esse volume de leite descendo. Então, assim, a sucção, observar se a sucção, se a mamada está sendo efetiva, que significa que durante uma mamada, independente dela durar 10 minutos, 20 ou 30, o meu bebê, ele tem momentos de sucção não nutritiva e sucção nutritiva. E para além disso, eu tenho que entender que ter a mamada efetiva é importante para manter a minha produção de leite. Porque uma vez que eu não estimulo a mama corretamente, que o meu bebê não faz a ordenha da maneira correta, a minha mama ela vai produzir um fator de inibição de lactogênese, que é o fio, e vai enviar uma resposta para o cérebro, né, como se fosse um feedback negativo, para que se pare de produzir, porque o leite que está ali não está sendo bem ordenhado. Então, a longo prazo, a sucção, né, a mamada, quando ela não consegue ser efetiva, ela não gera somente problemas no ganho do peso do bebê. A longo prazo, vai causar realmente uma hipogalactia na mulher. E aí também é importante que nos primeiros dias a gente
objetivamente, lembre das questões do xixi, do cocô, quantidade, cor, porque esse é um parâmetro muito fácil da gente estar percebendo, né? Porque muitas vezes não tem como pesar o bebê o tempo todo, né? A gente não tem como, não tem uma balança específica. Então, o xixi e cocô são parâmetros importantes para a gente também se basear. Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês. Espero que gostem. E lembrar que olhar menos para o relógio e olhar mais para o bebê de vocês, tá bom? Um abraço.